papo de hoje eu selecionei as coisas que são mais de vanguarda, né? São mais de futuro. E, aliás, eu sei que a nossa querida Márcia também está acompanhando aí para fazer um diagrama incrível do que nós estamos debatendo aqui. Então, eu quero agradecer a Nara, agradecer a todo mundo que está envolvido aí na organização e agradecer a Fortix, né? Então, deixa eu falar um pouco sobre como é que eu organizei esse material, tá? Vou falar um pouco sobre a XW, minhas percepções desse ano, e aí vou entrar efetivamente nos principais insights aí, nas coisas que eu achei mais relevantes. Então, para quem não conhece o evento, para quem, enfim, pode considerar participar presencial ou online no próximo ano, o SXSW é com certeza o evento que eu não tiro da minha agenda, tá? Então, eu já participei de muito evento da Singularity, já participo quase todo ano do Web Summit e tal, mas o tempo inteiro eu tento testar eventos, né? Então, eu insiro alguns eventos novos, se eu vejo que algum evento não está tão legal, eu tiro um pouco desse meu calendário, né? Desse meu turismo de estudo aí, mas o SXSW não tem como ficar de fora, é simplesmente ele tem algumas características que destacam ele frente aos outros eventos. E uma delas tem muito evento que tem uma presença corporativa muito pesada. Então, o que eu quero dizer com isso? São levados experts das empresas, mas eles estão lá fazendo uma mistura assim de marketing ou se desculpando, sabe? Então, eu já assisti muita palestra em que se fala, caraca, isso aí tem cara de comercial, tá entendendo? Eu não estou aprendendo de fato. E no SXSW tem muito autor. É um evento em que tem muito lançamento de livro, né? Porque livro nos Estados Unidos é um negócio que tem um volume importante, né? As pessoas compram muito livro. Então tem as sessões de autógrafo, para você conhecer os autores, enfim. Então é um evento grande. E como ele tem uma audiência espetacular, assim, não só no evento, porque ele é um evento visitado por muito jornalista, né? Então tem muita editoria presente lá para fazer essa cobertura. Então, o que as pessoas fazem acaba reverberando muito, né? Então, ele tem essa característica um pouco mais livre, né? Ou seja, as pessoas dão mais porrada, né? Elas batem mais nos assuntos. E eles também fazem uma curadoria de convidados que tem essa característica. Então, é um evento provocativo, tá? É um evento para tentar entender o que está acontecendo no mundo. É um evento em que você vai ter muitas trilhas de assuntos variados, e isso é muito interessante, porque se você escuta um pouco, o que está acontecendo sobre energia, sobre marketing, sobre tecnologia, sobre todas essas coisas, você vai ganhando uma visão muito ampla, sabe, de diferentes indústrias, porque lembrando que a inovação ela acontece na intersecção dessas coisas todas, né? Então, estou vendo aqui que tem muita gente boa participando. Meu amigo Alessandro, lá de Pato Branco, a Naide, lá de Toledo, está participando. Várias pessoas aqui mandando boa tarde, mas enfim. E o evento, ele acontece... Austin é uma cidade completamente fora da curva, uma cidade com quase 1 milhão de pessoas. E aí o que acontece é que tem o Convention Center, né, que é um lugar gigante, com muitos andares, né? Só que aí o que acontece é que a cidade vira o evento vira a cidade. Então, por exemplo, eu peguei essa foto em que você vê ali o Marriott, você tem aqui do lado, tem o Hilton, você tem uma infinidade de hotéis. E só para vocês terem ideia, no Hilton são 6 andares de evento, sabe? No Fairmont são mais vários andares de evento. Então, para vocês terem uma ideia, fazer a curadoria do que você vai assistir já é uma dificuldade enorme, tá? Então, teve um momento que eu abri a programação, tinha 32 palestras acontecendo naquele momento. Então, você também tem que investigar antes, sabe? Quem são os autores, quem são os temas, porque senão você fica que nem fica perdido, fica e com aquele sentimento de que você está perdendo coisa. Então, isso daqui é só para vocês terem ideia do que é uma cara geral do evento, né? Nesse ano ele aconteceu do dia 11 até o dia 20, e aí você tem ali startup, você tem advertising, você tem health, né? Então, área da saúde, área de indústria, área de entretenimento. Então, sabe, é um paralelismo e uma maluquice impressionante, assim, sabe? É um negócio muito impressionante. E aí, nesse ano teve uma versão digital também, né? Então, uma versão no metaverso. E se vocês olharem ali no cantinho, né? O que tá representado ali aqui na frente, né? É o Capitólio de Austin, né? Então, eles fizeram o Capitólio do estado do Texas, né?
Então eles fizeram uma versão 3D, lúdica, divertida, e tinham os espaços das empresas, né? Então, uma das pessoas que eu esbarrei lá na rua foi meu grande amigo Chico, que mora lá em Portugal e trabalha para uma empresa espanhola, que é uma líder global de carregadores para carro elétrico. Então, eles tinham um stand nesse metaverso, entendeu? Então, as pessoas visitavam, conheciam mais sobre os carregadores e tal. Então, foi muito legal. E aí, o que aconteceu é que esse ano teve a versão digital do evento. Eu até fiz uns stories falando sobre isso. E foi legal pra caramba, assim, porque para vocês terem ideia, eu fui para Austin na segunda-feira, depois de um evento que eu fiz no Rio de Janeiro, só que eu estava desde a sexta-feira completamente, sabe, dedicado. Então, tinha o aplicativo para Apple TV, tinha o aplicativo para o smartphone. Então, na sexta-feira, por exemplo, eu fiquei 6 horas assistindo aqui em casa, né? Então, eu estava ali anotando tudo, participando, o que é uma coisa fantástica, né? E para vocês terem ideia, tem palestra que eu assisti online que eu estava lá, porque não ia dar o tempo de deslocamento. Então, por exemplo, eu tinha uma sessão lá no Convention Center, tinha um evento que eu queria ver, só que era 1 quilômetro dali, e depois eu tinha uma no Convention. No passado, você perdia, tipo, 10, 15 minutos de todas, entendeu? Essa vez eu fui lá num cantinho, peguei o telefone e tal, então, pô, legal pra caramba. E não dá nem para explicar. Austin é uma cidade. Ontem eu estava jantando com alguns amigos que também são super fãs da XSW, né? E a gente estava falando assim que é uma cidade que você não consegue explicar para as pessoas, sabe? Porque ela tem uma vibração, sabe? Austin é uma cidade que você caminha, para vocês terem ideia, ela é considerada uma das capitais da música, ela é a capital global da música ao vivo, né? Para vocês terem ideia, ela tem 250 live venues. O que isso quer dizer? 250 lugares que tem música ao vivo todo santo dia, o dia inteiro. Então, assim, é uma profusão de coisa acontecendo, é uma profusão de gente trocando ideia. É uma cidade, muito intenso. Dá para dizer que é isso, sabe? É uma cidade muito cultural, é uma cidade muito tecnológica, é uma cidade, enfim, muito vibrante, sabe? Tem vida na cidade 24 horas. E ela é conhecida por esses grandes parques, por grandes lagos, espaços abertos. Pô, é um lugar assim, sabe, sou meio suspeito, mas é um lugar fascinante, assim, toda vez eu vou para um canto diferente da cidade, assim, e você vê coisas extraordinárias, então é um evento que definitivamente eu recomendo. Bom, e aqui, olha aí, o pessoal de Joinville, pessoal aqui de Curitiba assistindo, Maria, que é de Fortaleza, Fábio também, de Pato Branco, olha aí que legal. Então, olha só, mais o pessoal do Ceará também, o Natanael aqui, o pessoal de Gravataí, Rio Grande do Sul, muito bom. Bom, vamos então para a sessão de coisas que me chamaram a atenção, tá? E eu já falei que algumas delas, o propósito do SXSW é discutir o futuro, é discutir as trend lines, né? Então, é importante dizer isso de largada, porque, para vocês terem ideia, esse alerta que eu estou fazendo aqui, os palestrantes fazem lá, né? Porque eles falam o seguinte: as pessoas tiravam sarro da internet nos anos 90, as pessoas não entendiam direito e hoje não vivem sem, né? Então, deu o benefício da dúvida, sabe? No final lá, você vê muito palestrante, mesmo absolutamente renomados, que não precisariam fazer isso, mas eles falando, gente, eu estou mergulhado nesse assunto e o que eu estou entendendo é isso aqui, tá? Então eu estou trazendo as minhas conclusões. Se vai acontecer ou não, a gente vai ver o desdobramento. Se parece uma viagem, a ideia é exatamente essa, porque se fosse para falar de coisa já conhecida e tudo mais, aí tem outros eventos para isso, né? Tem eventos de dicas muito práticas, né? O que você tem que fazer no dia seguinte, né? Não é a cara do SXSW. O SXSW ele tem essas discussões muito profundas, né? Então, essa semana também eu estava conversando, falando com a SXSW, na verdade, o que acontece? Eu acabo extraindo muito material para as minhas palestras, na verdade, eu volto com, sabe, conteúdo aí para o ano inteiro, né? Mas aí, o que é legal também é poder ver algumas discussões num nível muito profundo, sabe? Tem coisas que não dá para usar em todos os espaços, sabe? Mas é um negócio assim, que te prepara, é um negócio muito legal.
Bom, e um dos grandes temas que o evento tinha era Web3, né? Web3. O que é o Web3, né? Para começar a explicar. Então, eu preparei, trouxe esse gráfico aqui para nosso papo de hoje, para a gente poder entender, né, cada fase da internet. Então, o que acontece? O que é a Web 1, né? A Web dos anos 90? A Web 1 é uma internet dos links, a internet dos e-mails, de HTML. Então, é você indo até um site. Mas, basicamente, foi uma geração da internet que digitalizou as coisas que já existiam. Então, o que acontece? Essa semana eu estava no aeroporto vendo uma pessoa lendo o jornal, né? Quer dizer, o que era o jornal? O jornal era o feed, né? O jornal era o site, né? Que a gente navega, era o Twitter, né? Então, foi muito mais uma digitalização do mundo que a gente já conhecia. Só que aí o que acontece nos anos 2000 com a Web 2.0? Ela é uma web que trouxe duas características, né? A primeira característica é que as pessoas passaram a produzir conteúdo, né? Uma coisa que não acontecia na Web 1, né? Na Web 1, você ia até os sites e consumia os sites. Na Web 2, as pessoas começaram a participar, então começou a ter vlog, começou a ter blog, as pessoas começaram a construir sites pessoais, começaram a produzir uma parcela de conteúdo e nós tivemos a geração das redes sociais. O que é a Web 3? A Web 3, ela é um passo adiante porque ela tem uma preocupação muito grande em ser descentralizada. Eu já vou falar o que é cada um desses pontos. Uma preocupação muito grande com a privacidade e uma preocupação em devolver ativos para os usuários. Então, deixa eu tentar explicar um pouco melhor o que eu quero dizer com isso. Hoje, quem que ganha dinheiro na internet? Ganha dinheiro youtuber, ganha dinheiro, enfim, na internet. Agora, basicamente, qual que é a nossa estrutura de monetização até a internet 2? A internet 2.0, a estrutura de monetização está fora da internet, tá? Então, você faz coisas na internet para ganhar dinheiro de outra maneira. Traduzindo, a internet 2 é um sistema fundamentalmente focado em advertising, né? Que são os modelos vencedores em anúncio, né? Que são os modelos vencedores de Facebook, Meta e Google, né? São as duas maiores empresas de anúncio do mundo. Então, o que acontece? É uma web que sequestra a tua atenção, troca essa tua atenção para imprimir anúncio, né? Ontem eu fiz uma postagem falando sobre isso, que eu fiquei chocado com esse número, né? Que a pessoa, em média, nós vemos aí de 4 mil a 10 mil anúncios durante o dia, né? Então, seja nos sites, na TV, no meio de um podcast, por aí vai. E aí o que acontece é que estão surgindo, por causa dessas tecnologias de plataforma, como NFT, como blockchain, como DeFi, né? Que é Decentralized Finance e tantas coisas, estão surgindo empresas que elas estão invertendo essa lógica. Então, em vez de eu cobrar a tua atenção e eu tentar te conduzir a comprar um produto ou um serviço, ser necessariamente essa troca, né? Eu tomo o tempo da sua vida, você fica um tempão online lá dando scroll, e aí eu monetizo isso fora da internet, né? É uma web em que as pessoas, se elas contribuem para a internet, elas têm propriedade nisso, né? Então, é como se nós pudéssemos transformar os usuários. Eu já vou voltar nesse ponto do Tristan Harris. Então, esse gráfico aqui, ele tá feio pra caramba, mas ele explica bem isso, que na Web 1 a gente consumia conteúdo. Na Web 2 a gente começou a consumir e produzir. Na Web 3 você consome, produz e tem propriedade, tá? E o que eu quero dizer com isso, tá? Então, a forma que eu encontrei para tangibilizar isso é se você parar para pensar um pouco do que aconteceu. Então, por exemplo, se eu coloco um vídeo no YouTube, tá? O YouTube, eu consigo monetizar esse vídeo. Tá bom que eles pagam, só para vocês terem dimensão, eles pagam um pouco mais do que $5 a cada 1.000 views, tá? Então aí você consegue ter uma dimensão de quanto que os YouTubers ganham, né? Porque os YouTubers fazem uma bola de dinheiro, né? Mas então, YouTube, ele já é um pouquinho disso, mas ele é muito pequeno, tá entendendo? Ele é muito pequeno. E claro, ele fica com uma parte gigante, né, da receita. Mas qual que é a receita? É a receita dos anúncios e a receita das assinaturas, das pessoas que pagam o YouTube Premium para não ver anúncio, né? Agora, você para pensar, essa publicação que eu fiz nessa semana, né? Então eu escrevi lá sobre a Volvo, desculpa, fiz na semana passada. Eu fiz essa publicação sobre a Volvo e sobre a Starbucks
essa publicação alcançou 325 mil pessoas, né? Então, até isso aqui eu printei alguns momentos atrás. Quer dizer, eu gerei um conteúdo que impactou mais de 300 mil pessoas, né? Quer dizer, teve ali 4.500 likes, 300 e poucos compartilhamentos e tudo mais. Traduzindo, quanto que isso gera de dinheiro pro Arthur dentro do LinkedIn? Zero, tá entendendo? Zero, absolutamente zero. Ah, mas então não serve para nada? Claro que serve, porque as pessoas vão conhecer o meu trabalho, vão conhecer como é que eu escrevo, como é que eu enxergo as coisas, e aí, eventualmente, elas podem me contratar para, tipo, dar uma palestra. Mas vocês estão entendendo que isso aqui é um mecanismo Web 2, tá? Como é que funcionaria um Web 3? Em um Web 3, eu poderia amarrar um token, tá? Registrar esse post em blockchain. Pode surgir um LinkedIn da Web 3 e que vai falar o seguinte, Arthur, se você fizer um post bacana, você vai ganhar, cara, 0, tararará, por cada uma dessas visualizações dos assinantes premium do LinkedIn ou da receita que o LinkedIn tem. E aí as pessoas tenderiam a usar possivelmente mais esse LinkedIn Web3, tá entendendo? E outra coisa interessante do token, porque para pensar, por exemplo, o que aconteceu aquela vez, quando eu fiz aquele post do Gambito da Rainha, né? Também teve quase 500 mil de visualizações. O que aconteceu? Eu, no dia seguinte, as pessoas começaram a me mandar no Instagram assim, pô, Arthur, você viu que tal pessoa só cortou o teu nome ali e tá compartilhando em grupo e tá. Eu falei, não importa, entendeu? Pouco importa, porque, enfim, né? Não vou ficar perdendo sono por causa disso. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Na Web3, eu consigo fazer um token, por exemplo, de um post desses, e aí, se alguém copiou, eu posso colocar uma cláusula nesse token dizendo, não, amigo, não pode printar e sair monetizando. Ou eu consigo usar o mecanismo que tem, por exemplo, no YouTube, que se eu pegar um trecho de um vídeo, cortar ele e repostar no YouTube, o YouTube identifica essa semelhança e quem ganha a monetização desse conteúdo é o criador original daquele vídeo. Está entendendo? Então, por exemplo, o YouTube ele tem vários desses mecanismos de fair play, né? Só que é isso que a gente vai conseguir fazer com tudo, né? Então é muito interessante. E aí, isso tem tudo a ver com a palestra do Tristan Harris, né? Que é um cara que aparece muito naquele documentário lá, o Dilema das Redes, né? E ele é um cara que fala muito sobre ética, né? Da tecnologia e tudo mais. E ele fala sobre isso, que as pessoas elas vão se preocupar, elas vão valorizar cada vez mais esse aspecto da privacidade e dela, se ela gera algo que é relevante, ela vai ser remunerada por isso, tá entendendo? Então a gente já começa a ver um certo movimento nessa direção. Por exemplo, hoje o grande concorrente do TikTok é o Kwai, né? Não sei se vocês usam, se os filhos de vocês usam, enfim, mas, por exemplo, o Kwai, ele já tem alguns mecanismos embedados nele de monetização, dependendo do conteúdo que você assiste, do conteúdo que você produz, e por aí vai. Então você fala, pô, mas isso aí não é o YouTube? Mas é numa rede social, tá entendendo? Hoje, por exemplo, você não tem esse tipo de mecanismo no Instagram. O Instagram prometeu pagar 5 bilhões de dólares, só que ele vai fazer isso com um punhado de criadores de conteúdo no Instagram. Né? Ele não faz isso pro usuário normal, né? E eu acho que essa discussão toda da Web3, ela é muito interessante. Então, eu espero que eu esteja sendo suficientemente didático, assim, didático a respeito do tema, porque é um tema denso, né? É um tema em que você passa a ter posse das coisas. Então, você passa a ter token das coisas. Se você gera conteúdo, você vai ganhar dinheiro com isso, você vai poder vender o direito autoral disso. As pessoas elas vão ter, por exemplo, se ela está participando de uma comunidade, se ela está participando de um grupo e ela é ativa e relevante naquele grupo, ela vai ser sócia daquele grupo. Então não é que ela participa. Por isso que uma coisa muito discutida no SXSW é que na Web3 as pessoas não são usuárias das plataformas, elas são membros, elas são sócias das plataformas. Então, essa é uma dinâmica de um modelo de negócio substancialmente diferente. E isso me leva a um tema que eu sou completamente apaixonado, que é a comunicação, que é o marketing, e eu não consigo nem, assim, eu não consigo nem dar importância do quanto que as empresas precisam entender o quanto que isso mudou, sabe? As redes sociais, elas viraram isso aqui. Em vez da gente procurar o Wall-E, é um monte de Wall-E se jogando na gente. As redes sociais viraram o seguinte,
Ó, eu faço tal coisa, eu vendo tal coisa, eu vendo tal coisa. E as pessoas, elas estão soterradas. Então, em vez de procurar o Oli, sabe, que é deixa o consumidor um pouco mais tranquilo. As marcas, elas estão absolutamente chatas. A internet, ela tá assim com uma sobrecarga de coisa, né? Sobrecarga de anúncio, sobrecarga de coisa chata, sabe? É aquela história. Você abre o Instagram, caraca, daí alguém descobre que, por exemplo, porra, é legal postar frase, não precisa nem ser motivacional, mas uma frase de impacto. Aí o que acontece? 10 pessoas no dia seguinte falam, opa, tal pessoa postou uma frase, então é legal postar a frase. O que acontece? Você abre o teu Instagram, trocentas pessoas colocando frase, e aí coloca a foto dela no canto, e aquele troço todo mal editado, e isso é só chato, sabe? O nome disso é vergonha alheia, sabe? Então, mais uma vez, você conseguir se diferenciar nesse mar de Wallace é uma outra comunicação, é uma comunicação. É por isso que eu falei também nos stories esses dias, buscar essa diferenciação. É assim que você se destaca, sabe? Então é por isso que eu bato nesse tipo de coisa, né? Que eu, enfim, encontrei alguns brasileiros lá, as pessoas, e aí, o que você veio fazer? Você está aqui para dar palestra? Eu falei, não, eu tô aqui para estudar. Eu tô aqui para estudar, porque senão não seria condizente com o que eu faço. Se eu não estiver investindo o tempo inteiro em livro, em curso, em viagem, não estiver me provocando, eu vou virar um desses Wallis aí. A pessoa que não tem sabe, um algo diferente a dizer, um negócio, aquela informação diferenciada, né? Então, a barra sobe para a gente conseguir ser diferenciado. E na Web3 isso vai se agravar, né? Isso vai se agravar. Então, um outro tópico gigante lá, claro, era todo esse hype a respeito de NFT, né? Então, o NFT, que é esse tema gigante, né? NFT, para quem não sabe, é exatamente esse token, né? Então, também um outro recado que eu queria dizer hoje, eu não serei aqui, eu não vou ensinar, sabe, NFT ou 101, ou seja, eu não vou ficar explicando as entranhas do que é NFT. Então, se você tem alguma dúvida, eu sugiro, como esse vídeo vai estar gravado, se você tem alguma dúvida de como é que funciona na essência NFT, inclusive tem vídeo no YouTube meu falando sobre isso, tem um monte de conteúdo, dá uma lidinha, volta aqui e continua a partir de agora, tá? Eu vou falar mais das implicações. Então, eu estou partindo do pressuposto que você já tem uma certa ideia do que é um NFT. Mas, enfim, as marcas, elas estão se jogando de cabeça em NFT, né? Então, a gente está vendo essas parcerias, né? Você pega, por exemplo, o Bored Apes Yacht Club, né? Um daqueles macacos lá que o Neymar comprou fazendo parceria, por exemplo, com a Adidas. Né? Você fala, caraca, mas o que tem a ver, né? Obra de arte digital, né? Que é só digital, ela não existe no mundo real. O que isso tem a ver com tênis e tudo mais? Cara, o ganho disso para uma Adidas da vida é um negócio colossal. Para vocês terem ideia, a Adidas fez um lançamento dos NFTs dela, ela em 3 dias faturou mais de 250 milhões de reais. Tá, mas o que era o NFT? O NFT dava direito a você usar um tênis da Adidas no metaverso, mas além disso, te dá a possibilidade de você comprar modelos exclusivos. Então, só quem tiver esse token vai receber esse modelo de tênis. Então, isso vai diferenciar também na vida real. Então, Scott Galloway falou muito sobre isso, o quanto que nós estamos na era da criação de escassez, sabe? Então, a venda de produtos está indo muito para isso. Você tem que criar algum diferencial para as pessoas se destacarem, né? O que é uma coisa que sempre existiu, sempre existiu. É para isso que as pessoas compram um Rolex, é para isso que as pessoas compram uma Louis Vuitton, elas compram uma Prada, diferenciação, sabe? São símbolos da diferenciação. Então, no marketing, é importante entender que ao longo do tempo, a maior parte dos países deixou de ter monarquia, mas as pessoas, elas sempre almejam a realeza, tá? Então, nunca se esqueça dessa frase, tá? Não existe mais monarquia, salvo alguns países, mas as pessoas aspiram pela realeza, elas aspiram pela diferenciação. E ainda mais numa era em que as pessoas, elas tentam se diferenciar enquanto indivíduos, criar a sua marca, a sua identidade,
elas querem essas coisas seletas, né? Então, e qual que é o ganho para uma Adidas, né? E aí eu consegui entender isso numa palestra que eu achei absolutamente genial, mostrando o seguinte: hoje, uma empresa como a Adidas tem um certo problema, que é o seguinte: uma empresa como a Adidas, ela desenha o tênis, ela pensa no tênis e tal, e aí esse tênis vai para onde? Esse tênis vai para a Amazon. E aí a Amazon vende esse tênis para o Arthur. Quem que sabe que o Arthur, com os gostos dele, tem aquele tênis? É a Amazon, não é a Adidas. Então, a pessoa tem uma paixão por uma marca, mas ela não tem um relacionamento direto com a marca. E isso com o NFT muda drasticamente. Que, por exemplo, no caso da Adidas, ela está colocando uma tagzinha dentro do tênis, tá? Uma tagzinha, tipo aquela tag, sabe? Quando você tem o produto dentro da loja e você vai passando, né? Que tem que tirar para não bipar. Isso está dentro do tênis. E nessa tag tem lá um identificador único, que é o identificador do NFT. Tá, mas por que isso é poderoso? Pô, agora a Adidas sabe que o Arthur comprou o tênis número 7.345.000, tarará, de tal modelo. E aí ela consegue ter tracking disso. Ela vai poder fazer eventos do tipo, a pessoa tem aquele tag e ela habilita que ele pode ser lido, ela vai poder, sei lá, pô, numa entrada de um Rock in Rio da vida, ter uma campanha da Adidas e ser um negócio assim, pô, você tem um daqueles tênis lá da Adidas, daquela versão exclusiva, tá aqui, ó, você vai ganhar um boné, você vai ganhar um drink exclusivo, vocês estão entendendo? Então, para a marca, é um negócio espetacular. E aí a pessoa também, ela usa essa versão do Adidas dentro do metaverso. Então, estão acontecendo, a Nike comprou uma empresa de produto no metaverso e por aí vai, tá? Então, aliás, eu sei que a live foi anunciada, já deixa eu fazer um comentário, porque já são 17h37 e eu tô falando pra caramba. Eu serei razoavelmente mal educado aqui, porque o evento está marcado de 17 às 18. Tem uma grande chance de que eu estoure esse tempo, tá? Mas aí, enfim, quem estiver gostando fica, quem não tiver, paciência. Mas eu acho que vale a pena trazer aqui o conteúdo para vocês, tá? E se, porventura, você não puder ficar depois das 18, a gravação tá aí e você pode assistir mais tarde, tá? Mas, enfim. E aí o que acontece é o seguinte, a gente começa a ver alguns artistas que estão sacando isso e estão se reinventando. Por exemplo, o case do Snoop Dogg, eu fiquei absolutamente impressionado, muito impressionado. O Snoop Dogg, para quem não sabe, é aquele rapper, né? Então, super conhecido. O Snoop Dogg, e o legal é ver isso, né? O quanto que, pô, o Snoop Dogg já tá com uma certa idade, né? Ele tem muito tempo de showbiz, né? Pô, o Snoop Dogg ele faz live no Twitch, ele faz participação em tudo que é game. O Snoop Dogg agora foi licenciado na próxima versão do Call of Duty. Você vai poder jogar como o Snoop Dogg dentro do Call of Duty. Ele apareceu no GTA, no Grand Theft Auto, né? Aquele videogame, aquele jogo de videogame que é super conhecido. Pô, mas é um cara assim, ele tá o tempo inteiro conectado no que tá acontecendo de mais novo. E aí o que aconteceu é que o Snoop Dogg está fazendo um projeto dentro da Sandbox, que é um dos metaversos. Para quem não sabe, esse daqui é o Sandbox, é o mapa do Sandbox, né? Então, o Sandbox é um metaverso que tem um terreno limitado, tá? Então, o número de terrenos disponíveis é isso daqui. Não serão criados outros, porque tem determinados metaversos que eles serão expandidos, né? Como se tivesse um novo loteamento, né? O Sandbox é isso daqui. Para quê? Justamente para criar escassez, para as pessoas falarem, puxa, é a minha chance de ter um terreno lá. E aí vocês estão vendo que tem o terreno da Atari, tem o terreno dos Smurfs, tem o terreno do Roller Coaster Tycoon e por aí vai. E aí um dos terrenos, aliás, um terreno grande aí, se vocês olharem ali, tem o terreno da Sandbox, do ladinho da Sandbox, que é a dona, né, do universo, desse metaverso, tá ali o terreno do Snoop Dogg. E um pouquinho abaixo dele tá o Steve Aoki, né? Aquele famoso DJ, né? E aí nós vamos responder aquela bendita pergunta, mas o que eu faço com um terreno no metaverso? Bom, o Snoop Dogg, ele começou a fazer algumas coisas. Então, por exemplo, ele criou uma iniciativa chamada Snoop Dogg Early Access Pass.
Traduzindo, o lançamento das músicas novas dele serão feitas em palcos dentro do Sandbox. Segunda coisa, ele criou uma coleção de 100 versões dele, de roupas que ele já usou ao longo da vida e tudo mais, e você compra esse personagem para você usar. Então, você pode ser um dos 100 Snoop Dogs dentro da Sandbox, tá? E ele criou o The Sandbox Snoop Dogg, que é o seguinte, ele recriou dentro do metaverso a mansão que ele tem em Los Angeles, né? E aí, o que ele faz com essa mansão? Ele tem lá os carros dele, os carros que ele tem na vida real e tudo mais, e ele faz show e faz festas dentro do metaverso. As pessoas vão lá com os avatares dela para, por exemplo, escutar pela primeira vez o lançamento daquela música e mais. Então, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho aqui do que o Snoop Dogg está fazendo em Sandbox, tá? Entrei aqui porque eu acho que veio sem som. Acho que tinha um som esse vídeo, não tinha? Oi, Arthur, me ouviu? Pô, acho que deu para sacar, né? Deu para sacar qual que é. Então vocês viram ali que uma pessoa puxa papo com a outra, né? E você tá ali andando ali no show do Snoop Dogg, daí você vira para a pessoa do lado e fala: "Ei, o que você tá achando? O que você tá gostando?" É assim que as pessoas interagem. E vamos ver se deu certo esse negócio. Dá uma olhadinha. Teve uma pessoa que pagou 2,5 milhões de reais para comprar o lote ao lado para ser vizinho no metaverso do Snoop Dogg. Então, é um negócio impressionante. E aí, dentro do metaverso, e daí, por que eu estou misturando agora metaverso e NFT? Porque uma coisa tem tudo a ver com a outra, né? Por exemplo, onde é que a pessoa comprou esse terreno? Comprou com NFT. Onde é que a pessoa comprou essa roupa do personagem do Snoop Dogg? Com NFT, né? Então, na verdade, está sendo esse mecanismo para as pessoas comprarem ativos digitais e para ter token de coisas na vida real, tá? E aí eu só queria mostrar um outro vídeo que eu vi na palestra da Sandbox, mostrando esse projeto chamado Project Aurora, que é o seguinte, meus queridos, são arquitetos que estão se dedicando agora exclusivamente a construções digitais. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui. Arthur, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, eu acho que os vídeos estão entrando sem áudio. Não, tudo bem, mas não tem problema. Não tem problema, não. Então tá bom, beleza. Então não tem problema. O Hugo tá me avisando aqui que o vídeo tá. Não sei se esse áudio do Hugo entrou na transmissão, mas não tem problema, tá? E depois eu coloco os links, aí vocês podem assistir com áudio, tá? Mas não tem problema nenhum. Fecha. Eu vou comentando, então. Boa, vai narrando o vídeo. Show de bola. Esse vídeo aqui chamado Project Aurora, o que acontece é o seguinte: a gente tá falando de arquitetos que agora estão se dedicando a fazer essas propriedades digitalizadas. E eles são remunerados em NFT. Então, é muito maluco tudo isso, mas é uma nova economia que está se abrindo, entendeu? Então, por exemplo, essa que é uma mansão para o metaverso, né, dentro do Sandbox. E aí, isso daqui eu já falei, né? Então, a Adidas, em 3 dias, aí vendeu 250 milhões em NFT dos seus tênis, né? Que existem no mundo virtual e no mundo real. Você fala assim, Arthur, legal, mas eu jogo videogame, eu achei meio idiota a ideia de ir ali com o meu bonequinho assistir o Snoop Dogg. Você consegue me dar uma aplicação mais prática de NFT? Eu vou fazer isso. E para fazer isso, eu vou me exibir um pouco aqui, tá? Mas é em nome do entretenimento e em nome do exemplo, tá? Meus queridos, só para vocês terem ideia, o potencial de NFT, eu quero mostrar aqui uma aplicação pessoal e muito prática, tá? Vocês estão vendo aqui o senhor Ozzy Osbourne, tá? Ozzy Osbourne, lendário vocalista da banda Black Sabbath, né? E aí, eu vou parar de compartilhar meu material, vou voltar... Não, na minha câmera aqui no cantinho vocês vão conseguir ver, tá? Esse senhor aí teve uma carreira solo muito extensa e tudo mais,
E aí, uma das coisas que eu faço, além de colecionar vinil, eu coleciono alguns instrumentos e algumas memorabilias de artistas que eu gosto, tá? E aí, hoje, em primeira mão, eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu tenho desde 2014, tá? Que é um microfone do Ozzy Osbourne, tá? Então, esse é um dos itens que eu tenho na minha coleção. Por que eu estou mostrando este microfone, né? Daí você fala assim, pô, Arthur, e como é que você sabe, cara, que foi o Ozzy Osbourne, que não foi alguém que tremeu e fez um garrancho ali e assinou esse negócio? Porque atrás do microfone tem um mecanismo chamado PSA DNA, que é este adesivo aqui, tá bom? Este adesivo aqui, e tem um númerozinho dele. Então, esse adesivo é o que certifica que esse microfone é do Ozzy Osbourne. Então, o que acontece aqui? Essa empresa, você manda o item para ela, tá? Ela fica lá nos Estados Unidos, você manda o item para ela, aí um expert em assinatura valida esse negócio, eles emitem um laudo, então você paga pelo laudo, e eles armazenam e colocam no item esse adesivo, que tem uma tecnologia que se ele for retirado, não tem mais como colar, e o item fica marcado, tá? Então, é um item de um material específico que eles desenvolveram e não sei o quê. Então, se você pegar esse númerozinho que está atrás do microfone e entrar lá no site da PSA DNA, o que aparece lá? Você entra lá, item S23431, aparece lá, certificação número 23.431, o que é um item? É um microfone, quem que assinou? Ozzy Osbourne, resultado da verificação, o item é autêntico, tá? Então, esse aqui, de fato, é um microfone do Ozzy Osbourne. Bom, por que eu estou mostrando isso daqui? Porque isso aqui podia ser token, isso aqui podia ser blockchain, ia ser muito mais seguro do que essa porcaria desse adesivo, ia ser muito mais seguro do que o site da PSA, que é uma empresa. Quer dizer, vai que essa empresa quebra, desaparece, tá entendendo? Como é que daqui a 10 anos eu vou certificar que esse microfone é do Ozzy e que ele é meu, né? Então, essas aplicações na vida real, elas são abundantes, elas são incríveis. E é com esse conceito de você misturar essas tecnologias que surgem as DAO, né? Que são Decentralized Autonomous Organizations. O que é isso? Organizações descentralizadas autônomas. Ou seja, o que foi muito discutido lá no evento é que a próxima geração de empresas vai funcionar de um jeito diferente. As pessoas, elas, só em vez de salário, elas vão ter ownership naquilo que elas fazem, sabe? Elas vão ter tokens. Então, é um pouco parecido com o que a gente tem hoje nas startups, né? Que as startups, elas oferecem a possibilidade da pessoa ter lá ações da empresa, né? E aí a gente vai começar a ver empresas se organizando de um jeito muito descentralizado. Aí eu vou entrar no assunto, talvez, que vai ser o mais viajado do dia aqui, eu vou começar a acelerar um pouco o papo, que é a computação quântica, tá? Então, computação quântica foi um assunto bem discutido lá. Para quem não conhece, eles mostraram o laboratório do Google, um negócio, porra, espetacular. E para quem não sabe, a computação quântica, ela vai levar a capacidade de processamento para um patamar absolutamente incomparável. Então, um computador quântico ruim, ele vai ultrapassar o somatório dos computadores no mundo, sabe? Só que é um negócio que usa mecânica quântica, é absurdamente específico. Eu não vou conseguir explicar aqui em poucas palavras qual que é a diferença de um computador quântico, tá? Então, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte: a computação tradicional ela é feita de 0 e de 1s. A computação quântica, você consegue simular, como se fosse em 3D, inúmeros estados entre o 0 e o 1. E aí isso cria um paralelismo de processamento que é tudo que a inteligência artificial precisa. Porque a inteligência artificial ela funciona com processamento paralelo. Só que com computação quântica isso vai para um patamar absolutamente diferente. E aí esse daqui é o computador quântico do Google, só que aí tem toda uma discussão sobre com computação quântica, você vai conseguir quebrar toda a criptografia que existe hoje, você vai quebrar a segurança de blockchain, você vai quebrar Bitcoin. Mas aí foi muito legal participar dessa sessão, porque as pessoas estão com esse medo danado da computação quântica, e a Alphabet mesmo, duas conclusões que eu tirei dessa palestra, né? A primeira delas foi, o pessoal falou assim, galera, as primeiras aplicações práticas, se tudo correr direitinho, vão acontecer daqui a 10 anos. Tá bom que 10 anos é um piscar de olhos, mas calma, respira. As possibilidades são absolutamente surreais. Surreais. Então, assim, eles falaram de coisas assim, de desenvolvimento de materiais,
de você poder, sabe, criar máquinas absurdamente eficientes. Então, assim, é um negócio assim, é muito maluco, é uma viagem. Mas eles acham que eles estão há 10 anos de começar a utilizar. Então é uma coisa assim que está engatinhando. De outro lado, isso está evoluindo bastante rápido. Mas é um tópico interessante demais, assim, porque basicamente as empresas elas vão virar do avesso quando os primeiros computadores quânticos começarem a funcionar. Então é um daqueles assuntos que vale a pena ir acompanhando no segundo plano, aí no background da nossa vida, né? Bom, aí naturalmente um assunto gigante foi o metaverso, né? A Meta e o metaverso. Teve palestra do senhor Mark Zuckerberg, o Mark foi vaiado, o Mark foi duramente questionado, então ele defendeu com unhas e dentes a visão da Meta sobre o metaverso, que é aquela história que todo mundo vai estar com o seu MetaQuest, com o seu óculos, que todo mundo vai estar morando nesses universos digitais, mas alguns palestrantes foram muito contundentes. Então, o Scott Galloway, que é um cara que eu admiro demais, ele chamou de Zuckerverse, né? E ele falou o seguinte: a chance disso acontecer no tempo e da forma que o Mark Zuckerberg está propondo é nula. E ele trouxe alguns insights bem interessantes. Ele falou que ele acha que esse metaverso vai ter mais a ver com som do que com essa imersão visual, o que é uma contradição incrível com tudo que está se falando de metaverso até agora, né? Por quê? Porque ele falou o seguinte, que o som, de alguma maneira, cria uma proximidade, uma intimidade que é muito grande, né? Então, claro, a gente vai ter um desafio para portar isso, né? Da maneira, por exemplo, como a Fortix está fazendo aqui, né? Com esse trabalho com o William aqui, esse trabalho fantástico de levar essa mensagem para mais pessoas. Mas o que é o recado do Scott Galloway? Ele falou o seguinte, que quando uma pessoa aborda ele sabe na hora se a pessoa assiste os vídeos dele de YouTube ou acompanha ele no Twitter ou se a pessoa escuta o podcast. Porque se ela escuta o podcast, ela aborda ele como se fosse um velho amigo. Então ele falou que ele acha que o metaverso vai ter uma componente de áudio muito profunda, das pessoas interagindo muito em áudio. Ele falou o seguinte, o Facebook não é uma empresa inovadora no relação do metaverso, eles estão conectando determinadas partes, e lembrando que o Scott Galloway já acertou muita coisa no passado e também já errou algumas coisas importantes. Então, no passado, ele falou que a Tesla não ia dar certo, né? Então, eu só estou trazendo isso porque, assim, nenhuma dessas pessoas são profetas, tá entendendo? A gente tem que ter o senso crítico de olhar tudo isso com certo distanciamento. A palestra da Web sempre é um ponto muito esperado no Web Summit, né? Ela solta um report todo ano, né, falando sobre o futuro, e ela traz todo ano a análise de 600 tendências. Então, ela tem o Future Institute, né, ela tem um time gigante que fica monitorando o desenvolvimento de tecnologias, tendências, comportamentos, e eles monitoram 600 tendências, e o report dela a cada ano atualiza e mostra em que pé que está aquele negócio, tá entendendo? Então, dá um trabalho, eu leio absolutamente todo ano, na íntegra, dá um trabalho considerável, mas vale cada página, né? Porque você lê num ano, você fala, tá, então computação quântica tá assim, então inteligência artificial tá assim, então sistemas por voz estão daquele jeito e tal. Aí você lê no outro ano, daí algumas coisas ficaram muito parecidas, algumas até deram um ré, e algumas coisas explodiram, sabe? Então, é um negócio assim para você compreender em que passo que tá. O Armando Falcão mandou um comentário genial aqui, né? Ele falou mais Her e menos Matrix, né? Para quem não acompanhou aqui, o Her é um filme extraordinário com o Joaquim Phoenix. Assista. Ele está imerso o tempo inteiro, só que através de um fone de ouvido. Então, ele tem uma super assistente e ele começa a se apaixonar por ela. Filme extraordinário, precisa ser assistido, tá? Então, belo comentário, Armando. E aí o Flávio Xandó que falou, o salto da inteligência artificial será gigante, né? E já é fantástico hoje. Exatamente. Então a Amy Webb também foi crítica em relação ao metaverso. Ela falou, nós estamos no dial-up age, ou seja, nós estamos na era da internet de escada do metaverso. Ela falou o seguinte,
essas coisas vão amadurecer daqui a 5 ou 10 anos, 5 anos, se for tudo muito acelerado, se eles conseguirem criar óculos super compactos e tudo mais, mas é mais uma coisa para o fim da década. Então, calma, não vai virar tudo metaverso, a gente não vai ter que sair correndo para criar bonequinho. Só que ela falou um negócio muito importante. Ela falou: o conceito de avatar é uma coisa que já é muito presente na nossa vida, né? Então, o conceito da gestão de marca pessoal, como nós nos portamos e essa hiperexposição que nós temos, isso aí você já está no metaverso, ou seja, você já tem um jeito no LinkedIn, né? Lembra dessa brincadeira, né? Você já tem, isso aqui é uma brincadeira com a Dolly Parton, né? Com a famosa cantora Dolly Parton, e faz muito sentido. Ou seja, a gente já tem um zelo muito grande pela nossa versão digital, né? Então, é um pouco do que eu brinco, que quando as pessoas falam assim, meu Deus, mas esse negócio de metaverso é uma loucura, né? As pessoas estão comprando coisa em 3D que não existe. E eu sempre falo, né, tá, e quando você comprou o apartamento na planta era o quê? Era metaverso, era uma renderização em 3D, aquele troço não existia, você acreditou, né? Então, quando você para pensar, aquele token da Adidas, que a pessoa está vendo o tênis em 3D, e daí no futuro ela vai poder ir lá na loja e pegar esse tênis, é o que? É tênis na planta. É igual apartamento na planta, só com tênis. É a mesma coisa. E o que a Adidas está fazendo? Antecipando recebíveis, igualzinho uma construtora faz. Então, se você mergulhar nesses assuntos e entender mais profundamente, você consegue conectar os pontos dessa maneira. Bom, a palestra também do Rohit Bhargava é muito esperada. Sendo muito sincera, nesse ano me frustrou, porque ele basicamente repetiu a palestra que ele fez há 1 ano e meio atrás, num outro evento online que eu assisti. Ele é um cara simplesmente genial, é o cara que escreve todo ano aquele livro The Non-Obvious Trends, né? E ele está há 2 anos sem lançar atualização. Ele lançou um livro esse ano em parceria com a Jennifer Brown, chamado Beyond Diversity. Eu comprei o livro, ainda não li, estou muito curioso. Ele falou bastante sobre esse tema, que é um tema que eu acho que é pilar essencial, é uma coisa absolutamente fundamental para que a gente possa entender, para que a gente possa ser menos preconceituoso, para que a gente possa evoluir, né? Mas, de toda maneira, ele fez um comentário muito, assim, eu assisti mais de 1 hora da exposição dele, mas ele falou uma frase que teria valido só por essa frase, né? Ele falou o seguinte: a internet hoje está virando uma mistura de as pessoas não acreditarem em nada, estarem muito desconfiadas. E a segunda coisa que está acontecendo é o seguinte: as pessoas estão achando que tudo o que ele falou foi o seguinte: a internet está full of bullshit, né? Ou seja, está cheia de gente se vangloriando enfim, um monte de informação falsa e fake news enfim, sabe, é um lixão, né, em termos de informação. E ele falou que aí acontecem 2 fenômenos que são preocupantes, né? Um deles as pessoas estão céticas em relação a tudo, então elas não acreditam em nada, elas têm uma desconfiança enorme. E ele falou, e o segundo efeito é que as pessoas elas começam a olhar as pessoas fazendo bullshit, né? E aí elas falam, pô, se essa pessoa está fazendo dinheiro e se comportando desse jeito, acho que o negócio é se comportar desse jeito, né? Então ele falou que a internet e as redes sociais, elas estão criando um fenômeno não só de um certo emburrecimento, mas um incentivo a mais produção estúpida, né? O que eu acho que faz bastante sentido. Assisti uma palestra muito legal sobre metaverso também, com esse cidadão de casaco branco, que é o fundador do Second Life. Muito legal, o cara falando sobre tributos, falando sobre os impactos econômicos, sobre criação de moeda. Nossa, daria para falar 1 hora aqui só sobre essa 1 hora. E esse entrevistador, o cidadão à esquerda, é um professor que está muito dedicado, é um professor de uma universidade americana que está dedicado à pesquisa sobre o metaverso. E o cidadão da direita é um cara que criou uma forma de você transportar sua identidade entre diferentes metaversos. E a empresa do cara tá gigantesca, então é um negócio bacana também. Assunto que foi muito debatido foi deepfake, né? Só para quem tiver interesse em conhecer o assunto, procura no TikTok o perfil Deep Tom Cruise, é um negócio assustador.
Nenhum desses vídeos foi gravado pelo Tom Cruise, tá? Mas é só para mostrar em que nível que chegou a produção de vídeo sintético, de vídeo artificial, né? Então, o quanto que você consegue hoje produzir conteúdo de forma sintética. Teve discussão falando, por exemplo, hoje você consegue descrever uma paisagem e a IA gera a foto daquela paisagem. Então, eles estavam mostrando, por exemplo, a queda de demanda por fotógrafos para fazer banco de imagem, sabe? Por quê? Porque você vai lá e cria de forma sintética. Vários painéis falando sobre a utilização de personagens sintéticos no treinamento de IA e os impactos que isso pode ter em reforçar determinados vieses e preconceitos. Porque, afinal de contas, se você cria um motor de IA que tem determinados vieses, ou seja, o que eu quero dizer com isso? IA, cria para mim 1000 faces, e aí ela cria 990 que são homens brancos, e aí você vai treinar um sistema de reconhecimento facial. Ela não vai aprender sobre outras etnicidades, né? Outras raças, enfim. E isso gera determinados problemas. Por exemplo, teve um post que viralizou algumas semanas atrás de um jogador da NFL, jogador de futebol americano, que ele tirou uma foto, né, com dois amigos brancos, e ele não aparece na foto. Por quê? Porque estava escuro e o sistema de tracking e correção da imagem ele procura preferencialmente rostos brancos. Então, o que a câmera fez? Ela estourou os rostos brancos e basicamente apagou ele da foto, né? Então, eu acho que esses temas eles são muito importantes, tá? Eles são muito importantes. Heitor tá falando aqui, Arthur, recentemente você postou os livros que você comprou no XSW e eu perdi o print. Pô, Heitor, como assim, cara? Poderia postar as recomendações novamente? Parabéns pelo trabalho. Valeu, Heitor. Deixa comigo. Eu vou colocar nos stories aí mais uma vez, tá? Aliás, vou fazer melhor, Heitor. Eu vou mostrar, os livros estão aqui do meu lado. Eu comprei esse aqui chamado Amazon Unbound, tá? Amazon Unbound. Eu comprei esse livro porque eu sou fãzão do Brad Stone, é um baita de um autor, eu já li muitos e muitos livros, é um cara que escreve muito sobre tecnologia e lançou um livro aqui sobre a Amazon. O outro livro que eu comprei é um livro que eu já comecei a ler e estou gostando pra caramba, chamado Moonshots. É o livro sobre como a Pfizer fez a vacina em 9 meses. O livro é muito interessante, muito interessante. Então, claro que eu gostaria de poder recomendar para os terraplanistas, mas eu não acredito que eles vão ler, né? Mas, enfim, eu estou curiosíssimo para saber os detalhes aí do desenvolvimento da vacina, que é interessante, né? Já passou um bocado de tempo, aparentemente ninguém se transformou em um animal selvagem, mas, enfim. Eu comprei também esse daqui chamado System Error, aonde as Big Techs falharam, né? Então, é um livro aqui que foi muito bem recomendado pelo Reed Hastings, né, o CEO da Netflix, e eu também estou bem curioso, que falando aqui sobre os problemas das Big Techs, né? Então, tá aqui System Error, foi outro livro que eu comprei lá. O outro livro é o Token Economy, falando sobre o Web3 e como é que ela revoluciona a internet. Então, não preciso nem dizer também o quanto que eu estou curioso para ler esse livro, chamado Token Economy. Comprei também um livro que eu já escutei o podcast dele há algum tempo atrás, chamado Innovation Stack, que é do cofundador da Square, que é um cara que ele fala sobre como você ter ideias meio malucas mesmo e como é que você pode delas extrair negócios, tá? Além disso, eu comprei o Web3 Revolution, falando sobre blockchain, NFT e metaverso, este livro aqui, mais um que eu trouxe do SXSW. Trouxe um chamado Augmented Workforce, como é que inteligência artificial, inteligência aumentada e 5G vão mudar a forma como nós trabalhamos. É este livro aqui, tá? Então, um livro um pouquinho menor também, vai ser jogo rápido para ler. E para fechar, eu já falei sobre o Beyond Diversity, do Rohit Bhargava, em parceria com a Jennifer Brown, e eu comprei também o Metaverse Investing, que é um que também eu já vi recomendações muito boas. Bom, voltando para o meu material aqui, galera, e caminhando para a reta final da minha palestra, para não tomar muito tempo de vocês, tá?
o que eu posso falar aqui no final do que eu separei é que essa história de você usar muita tecnologia, eu sempre discuto, sabe, esses impactos, às vezes ruins da tecnologia, né? Mas tem muita coisa boa, né? Então, o destaque que eu trouxe para o final aqui, e assim, o que eu posso falar para vocês, né? O Anthony Bourdain, né, que é aquele famoso chefe, né, ele morreu, né, com 61 anos, enfim, ele tem muitos livros, vários documentários, enfim, ele passou pelo Brasil várias vezes. E o Anthony Bourdain, ele passou por uma polêmica, porque saiu um filme sobre ele, né? E aí, nesse livro, nesse filme, desculpe, tem 3 frases ditas por ele, só que aí, só depois que os cineastas falaram que ele não tinha falado aquelas frases, ele tinha escrito, né? Então, eles sintetizaram a voz dele, né? Ele já morto, e para poder falar essas frases. E aí isso gerou uma polêmica danada. Falaram, porra, deixa o cara descansar, né? Para que estão fazendo isso com ele e tal? E aí a família tinha topado, né? Então, mas aí o que ficou claro é que a gente está perdendo a noção daquilo que é sintético e do que é verdadeiro. E a estimativa que eles estavam debatendo lá no evento é que a gente vai ter que ter um label, sabe? Falando, olha, esse conteúdo foi editado, esse conteúdo foi artificialmente criado e por aí vai. Então, eu tô gostando pra caramba dessa série documental aqui sobre o Andy Warhol, né? O The Andy Warhol Diaries, que tá lá na Netflix. Aliás, é um personagem icônico, né? Necessário, único. Então, é muito bacana conhecer mais sobre a história do Andy Warhol. E toda a narração do documentário é com voz sintética, né? Então, o mecanismo de IA aprendeu com trechos de vozes do Andy Warhol e é ele que narra o seu próprio documentário, né? Então, o documentário todo é baseado nos diários que foram publicados depois que ele morreu, né? E são lidos por ele mesmo. Então, o negócio é muito Black Mirror, né? Aliás, o cara que é o criador lá do Second Life, ele falou isso, né? Ele brincou com isso, né? Ele falou, olha, para toda tendência assustadora da tecnologia tem um episódio do Black Mirror, tá? E aí, eu já vou caminhar aqui, antes de eu mostrar, eu já vou voltar, desculpa, para a questão do sintético, eu errei a ordem dos slides aqui, me perdoem. Eu já vou voltar no assunto do sintético e da tecnologia sendo usado para coisa boa, tá? Eu só quero comentar aqui, vou encerrar daqui uns 4 minutos aqui. Uma coisa espetacular do SXSW é você encontrar esses personagens, né? Então vocês devem ter acompanhado meus stories, assim. Caraca, eu vi o Nile Rodgers na minha frente. Nile Rodgers, somando os discos que ele participou como produtor, guitarrista e compositor, venderam 500 milhões de cópias. O Nile Rodgers é o criador da discoteca, um dos criadores, né? Junto com o Giorgio e com tantos outros artistas. Ele é o cara que fez o Le Chic. Ele é o cara que tocou com o Bowie. Ele é o cara do álbum Random Access Memories do Daft Punk. Ele é o cara, meu Deus do céu, é o cara que fez o álbum com The Weeknd. É o cara que, assim, não dá para sabe, falar sobre o impacto do Nile Rodgers na cultura, né? E no SXSW você conhece essas pessoas, né? O Nile Rodgers, ele estava lá numa sessão, ele é sócio de uma empresa de direitos autorais que está fazendo um estrago na indústria musical, porque o que acontece é o seguinte, a cada $1 que a pessoa, sabe, $1 de direito autoral, 55 centavos vai para o Spotify, 35% vai para 35 centavos vai para as gravadoras, e as gravadoras são sócias do Spotify, e o artista recebe 0,00 nada, tá entendendo? Então, eles estão fazendo o quê? Eles estão comprando os direitos autorais de artistas, criaram um fundo de investimento que você pode investir nele, e eles estão remunerando os artistas muito mais. Então, os artistas, em vez de vender as músicas para as gravadoras, estão vendendo para essa empresa em que um dos sócios é o Nile Rodgers. E ele falou assim que ele criou isso porque, ao longo do tempo, ele fala assim, pô, 500 milhões de álbuns que eu participei. Ele falou, tá bom, eu tive uma vida iluminada, eu ganhei muito dinheiro.
Mas se você faz a conta de frente para trás do quanto que as gravadoras ganharam com o meu trabalho, ele falou, pô, um negócio completamente descabido, entendeu? Completamente assimétrico. Então ele falou, tudo que eu quero é só construir um modelo mais equânime, né? Um modelo, e toda vez que eu escuto esse tipo de coisa, me lembra sempre as cooperativas, né? Me lembra o arranjo das cooperativas, né? E aí, pô, é sensacional, cara. É surreal. Você fala assim, sabe, ali está o Nile Rodgers. Assim como quando eu encontrei o Geezer do Black Sabbath, né? O baixista do Black Sabbath. Pô, como assim, né? E essas pessoas, elas estão lá assistindo palestra, elas estão lá dando palestra, elas estão lá nos corredores conversando com as pessoas, assim, o que eu acho que, pô, é no mínimo mais um ensinamento do porquê que essas pessoas são tão interessantes. Elas são interessantes porque elas se interessam pelas coisas, né? Elas não param de aprender, elas não param de estudar, elas não param de se mexer. É um negócio bem legal. Mas eu estava falando aqui sobre geração de conteúdo com inteligência artificial e geração de conteúdo sintético. Infelizmente, o vídeo aparentemente não está tocando com áudio. Então, por gentileza, procurem esse vídeo chamado Project Revoice. Aliás, eu vou fazer melhor. Eu vou pegar o vídeo e eu vou colocar aqui nos comentários do YouTube, e a hora que eu terminar a palestra, por favor, assistam. É um negócio que é absolutamente tocante, tá? Deixa eu pegar o vídeo aqui, estou pegando o link, just a second, só um segundinho que eu quero mostrar para vocês de uma outra maneira aqui. Cara, o que acontece aqui é o seguinte, coloquei aqui o link para vocês, tá? Depois assistam. Essa daqui é uma empresa que está fazendo o que foi feito aqui com Anthony Bourdain e com o Andy Warhol, só que está fazendo isso para pessoas que perderam a voz. Para pessoas que, por exemplo, esse cidadão aqui, ele descobriu que ele tinha aquela doença que você vai paralisando, né? É a doença que o Jason Becker tem, é a doença... E esse foi o cara que criou aquele desafio do balde d'água gelada. Lembra daquilo? Para viralizar os vídeos e para captar dinheiro para fazer pesquisa para tentar entender como é que cura essa doença. E ele foi documentando essa jornada, né? Então ele primeiro foi perdendo os movimentos, depois ele foi perdendo, enfim, e depois de 4 anos ele perdeu a voz. E aí o que os especialistas estavam falando que esse é um momento em que a pessoa ela entra numa depressão absolutamente profunda, né? Porque ela perde os meios de se comunicar e, por fim, ele só consegue mexer os olhos. Só que aí, até então, as pessoas tinham que adotar uma voz robótica, que nem o Stephen Hawking, né? O famoso Stephen Hawking. E aí, cara, essa empresa, o que ela faz é que ela pega áudio de WhatsApp, vídeos da pessoa, e ela consegue criar uma engine em que a pessoa escreve as palavras com os olhos na tela, em tempo real, só que aí o que sai é a voz dela. E aí esse vídeo aqui, que eu quero que vocês assistam depois, meus queridos, é ele, pela primeira vez, falando para a família dele, de novo com a voz dele. Então, no vídeo ele fala assim, it's time to say goodbye to this robotic voice, né? Ele fala, é hora de dar adeus para minha voz robótica, e aí é a hora que ele fala, é muito marcante falar pela primeira vez, só que pela segunda vez. E aí a família fica em prantos, né? A família fica, porque volta a voz dele, sabe? É um negócio, cara, não tem como assistir esse vídeo e não derrubar um punhado de lágrimas, sabe? Não tem como, não tem como. E aí para isso que a tecnologia serve. É para isso que a tecnologia serve. A tecnologia serve para ajudar a vida das pessoas, para melhorar a vida das pessoas. A tecnologia não serve para ficar só fazendo tracking, só para vender tênis, só para ficar buscando like. A tecnologia ela pode ser muito boa, assim, depende do uso que a gente faz dela, tá?